Imagine um mundo medieval com guerreiras, no estilo Mulher Maravilha, e com a brutalidade de Berserk. Claymore é isso, uma aventura fantástica e cruel. Eu sou Feldrick e nesse vídeo vamos conhecer um pouco dela. Se inscreva no canal para mais histórias e deixe o like antes de começarmos. Começamos com uma mulher com olhos de gato que encara um monstro e logo corta sua cabeça. Ela parece quebrar a quarta parede da realidade e olha direto para o leitor. Em outro lugar, pessoas observam um corpo, e não parece ser o primeiro. Os moradores discutem que em 3 dias outro também havia sido morto, e prevêem algo terrível, caso nenhuma ação seja tomada. Decidem então cobrar do seu líder, pois a criatura parece se esconder entre os humanos. O jovem Zack se revolta com o perigo que o monstro representa, mas o líder pede calma e diz que, segundo uma carta, alguém viria ajudar. Então é revelado que o nome do visitante é Claymore. Os moradores se surpreendem e parecem não aceitar muito bem essa ajuda, porém o líder diz que apenas os Claymore sabem diferenciar humanos de monstros. Sem querer colocar mais vidas em risco, o líder afirma que seria a melhor decisão. Na saída, o Zack é abordado por seu irmão, o Hack. O Hack pergunta a seu irmão sobre a tal Claymore. O Zack repreende o menino por estar ouvindo a conversa escondido. O Hack questiona ainda assim se os Claymore vão acabar com os monstros. E o Zack explica que é uma organização e que é paga para proteger humanos de monstros. E o Hack admira ainda mais, mas o Zack diz para ele para poder ter um pouco de cuidado. E o Zack diz ainda que os Claymore são na verdade meio humanos e meio monstros, por isso é tão perigoso. Então ele completa dizendo que apenas mulheres são capazes de resistir aos experimentos que criam os Claymores. E ainda fala que os olhos dela são prateados e veem os monstros, pois são olhos de monstros. Neste momento, os habitantes anunciam a chegada da Claymore e o Hack corre para vê-la. Então podemos ver o que eles chamam de a bruxa dos olhos prateados. Todos ficam impressionados com a aparência da Claymore e com sua elegância e também o perigo. Os habitantes se questionam se são alvos e se era realmente necessário tudo isso. O Hack fica encantado, então eles realmente entendem, no final das contas, que não há outra opção, e uma tensão parece pairar no ar. Enquanto os moradores ficam discutindo sobre serem cautelosos ou não, a Claymore atravessa o grupo e o jovem Hack continua encantado com ela. Ela chega até o líder e ele rapidamente providencia o pagamento adiantado, mas ela o rejeita e diz que outra pessoa virá recolher o pagamento assim que a missão for completada. Do contrário, eles não serão cobrados. O líder fica sem jeito e a Claymore explica que o serviço pode demorar um pouco de acordo com as habilidades do inimigo, mas diz que em pouco tempo ou ela ou a criatura morreriam. O líder parece ficar um pouco surpreso com alguma coisa, então ele diz sentir que as Claymore são mais monstros do que humanas. Do lado de fora, Claymore encara algo. Todos se assustam. Ela então empunha sua espada e ameaça o jovem Hack, que a seguia. O Hack continua seguindo a Claymore e revela que pensava que eram feias, mas a considera bonita. Logo, a Claymore caminha até a saída da vila, indo em direção à mina de carvão. Porém, ela para, finca sua espada na saída da cidade e senta-se para poder descansar. Então, o jovem Hack decide acompanhá-la. Ela questiona o motivo e ele diz que por ela ser uma Claymore, vai matar o monstro. O rapaz então revela que os primeiros a morrer foram seus pais, e ele não pôde fazer nada, sobrando apenas ele e o seu irmão. O Hack nessa hora ouve o sino da igreja e diz que precisa ir para a casa do seu tio para fazer o jantar. Mas antes de sair ele pergunta o nome da Claymore, mas ela não diz nada e apenas diz que o seu nome um dia será esquecido. Quando ele chega na casa do seu tio, onde ele permanece após a morte dos pais, o Hack encontra o tio morto e logo é abordado pelo irmão Zack. E abruptamente o seu irmão se revela um monstro, e essa criatura revela ter se passado pelo irmão de Hack após acabar com seus familiares. E ele revela ainda algumas habilidades de camuflagem e vai se transformando em um monstro. E diz também que eles não deveriam chamar uma Claymore. E nesse momento ele chora e diz que tem as memórias de seu irmão. O Hack fica possesso e sai para cima do monstro
mas é facilmente arremessado. O monstro ainda revela que os humanos e os monstros sempre coexistiram em existência, sendo os humanos um alimento rebelde o bastante para poder resistir. E de repente, o teto destruído, a Claymore invade o local sacando sua espada. Afastando a besta, a Claymore revela que o cheiro do monstro que a atraía em Hack, na verdade era do seu irmão, Zack. O monstro revela que estava com medo da Claymore, mas sua aparência o fez acreditar que era besteira, então ele ataca com violência. Mas ela desvia e contra-ataca, porém em seguida a criatura desvia também. Impressionado com a velocidade de Claymore, o monstro é acertado em cheio, perdendo seu braço. Ele teme de medo diante da guerreira e foge pensando em alguma coisa, e rapidamente ele segura o Hack e usa como escudo. Porém, mais rápido ainda, a Claymore corta seu outro braço, libertando o menino. Nesse momento, a Claymore pergunta ao monstro por que ela, sendo meio monstro, ainda é mais forte do que ele. Enquanto ele está em desespero, ela diz que ela tem o sangue e a velocidade de uma besta, e a força de uma criatura para empunhar a espada Claymore. O Hack vê a monstruosidade no rosto dessa mulher, enquanto a criatura implora cada vez mais. E finalmente, ela o divide ao meio. O local é banhado por sangue. E o Hack se assusta ainda mais. Em seguida, a Claymore guarda sua espada. Todos da cidade ficam sabendo sobre o acontecido e é revelado que o Zack, na verdade, era um monstro. Aparentemente, todos começam a reconhecer o trabalho da Claymore. O menino, que parecia traumatizado tanto pela cena brutal quanto pela morte do seu irmão, é consolado pelo líder da vila, mas ainda assim ele continua pensando na Claymore e sobre o que ela disse sobre o seu nome ser esquecido. Enquanto o líder e o morador discutem sobre o destino dela e seu próximo trabalho, o Hack de repente sai em disparada. Ele corre entre as pessoas, ainda pensando nos dizeres da Claymore, e finalmente a alcança. Ele então agradece a ela e declara sua admiração, dizendo ter superado o seu passado, medo e ódio. A Claymore vira as costas e Hack pergunta o seu nome. Então ela disse o seu nome: Claire. Chegamos ao fim dessa primeira história, mas se você quiser mais Claymore, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.